Olá, crianças! Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da classe Sal da Terra. É um prazer ter você aqui assistindo a nossa aula de hoje. Como nós temos visto a cada domingo, viemos numa longa jornada, uma longa caminhada até aqui, estudando cada livro da Bíblia. E hoje é um domingo muito especial, sabe por quê? Hoje nós vamos finalizar os livros do Antigo Testamento. Olha só, o tempo passou voando. Hoje a gente vai então finalizar todos os livros do Antigo Testamento. Nós começamos lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Fomos percorrendo cada um dos livros do Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre os 3 últimos livros, sobre os 3 últimos profetas do Antigo Testamento. Mas antes da gente começar a falar sobre esses profetas, vamos fazer uma oração para começar a nossa aula? Então, eu vou pedir que você feche seu olhinho, abaixe a sua cabecinha e ore junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio de aprender a Tua palavra. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos revelado até aqui. Obrigada por cada história e por cada ensinamento que o Senhor nos dá através de cada livro da Bíblia. Que nós, Senhor, possamos Te amar de todo o nosso coração e possamos Te servir e possamos também viver de uma forma que agrade o Senhor. Senhor, muito obrigada. Continue conosco ao longo desta aula. Abra os nossos corações e a nossa mente para entender tudo aquilo que o Senhor deseja. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos terminar os livros do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. E nos últimos domingos, na verdade até nos últimos meses, nós temos visto os livros proféticos. Passamos pelos profetas maiores, pelos profetas menores. Os últimos profetas que nós vimos, eles estavam pregando ali para o povo, falando que se eles não se desviassem dos seus pecados, não abandonassem os seus pecados, a idolatria, se não deixassem de adorar a outros deuses e se voltassem para o caminho do Senhor, a cidade seria completamente destruída. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viu, por exemplo, no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu a cidade, destruiu o templo, não foi? A cidade do povo de Deus ficou em completa ruína, o templo foi completamente destruído. Mas nós vimos em cada livro desses profetas que Deus estava permitindo que isso acontecesse com o seu povo para ensinar uma lição. E qual é mesmo a lição que Deus estava ensinando para o seu povo? Que eles deviam abandonar os seus caminhos de pecado, que eles deviam parar de desobedecer a Deus, não é? E que eles deviam seguir a lei do Senhor, que eles deveriam obedecer ao Senhor e amar ao Senhor de todo o seu coração. Aquele povo havia sido escolhido por Deus para ser aquele povo do qual Deus, o Pai, enviaria Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então Deus enviou cada um desses homens para alertar o povo que se eles não se desviassem dos seus caminhos, o juízo viria. Por quê? O nosso Deus amava e o nosso Deus ama, mas o nosso Deus também é justo. Quando nós desobedecemos, nós sofremos um castigo, não sofremos? E não foi diferente com o povo de Israel. Mas os 3 últimos livros que nós vamos ver hoje, os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, eles falaram com o povo de Israel, foram levantados por Deus para falar com o povo depois que o povo já tinha retornado da Babilônia. Aquele cativeiro não duraria para sempre na vida de Israel. Deus permitiria que Israel voltasse para sua terra. E isso aconteceu. Aos pouquinhos, mas aconteceu. Quando uma parte desse povo de Deus havia retornado então para Jerusalém, Deus chamou o profeta Ageu. Ageu é o nosso primeiro profeta de hoje. E Deus então chamou o profeta Ageu para falar com o povo sobre uma coisa muito importante. Quando o povo de Deus começou a retornar para a sua terra, eles desejavam muito reconstruir o templo.
não é? E Deus de fato levantou muitos irmãos, né, muitas pessoas do povo dele para que o templo começasse a ser reconstruído. Só que vocês sabem o que aconteceu? Alguns povos que eram vizinhos ali de Jerusalém eram contra a reconstrução do templo. E o que aconteceu conforme o tempo foi passando? O povo começou a desanimar e começaram a ter como prioridade a reconstrução das suas próprias casas, dos seus comércios. E pouco a pouco, a reconstrução do templo de Deus foi ficando ali para trás. Deixou de ser importante. Deus levanta então o profeta Ageu para relembrar o povo que eles não deveriam deixar o templo de Deus para trás. Porque afinal, o templo de Deus que eles viriam a reconstruir era o local em que eles se reuniriam para poder adorar o Senhor, não é? Realizar os sacrifícios. Então, de forma alguma, a reconstrução do templo do Senhor deveria ser deixada para trás. Deus então levanta o profeta Ageu para trazer ânimo ao povo, para dizer ao povo: venham, vamos reconstruir o templo do Senhor. Vocês podem ter certeza que conforme nós trabalharmos para o Senhor e conforme nós reconstruirmos o templo dele, a casa de Deus entre nós seremos abençoados. Muitas plantações não estavam dando fruto, muitas pessoas não estavam conseguindo desenvolver seus comércios, e Deus então prometia que se eles se dedicassem à obra do Senhor, que Deus certamente os abençoaria, que Deus certamente estaria com eles. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados, deveriam aprender a amar a Deus em primeiro lugar, né? A se dedicar às coisas do Senhor em primeiro lugar. Muito bem. O templo, então, começou a ser reconstruído. Só que esse templo que seria reconstruído, ele não teria a mesma glória, o mesmo tamanho, a mesma beleza do templo que Salomão havia construído. Afinal, naquela época, Salomão era um rei muito rico, né? Ele tinha muitos recursos, então realmente o templo que ele pôde construir para o Senhor, conforme as instruções do próprio Deus, foi realmente magnífico. Mas nós não devemos nos apegar a essas coisas. Olha só que bênção que Deus havia concedido ao seu povo de retornar, né, para o seu lar, para a sua terra e reconstruir o templo. O templo não seria tão grande, não seria tão majestoso quanto o primeiro, mas Deus havia dado uma ordem. O templo deveria ser reconstruído e Deus estaria no meio do seu povo, ainda que o templo fosse menor. Só que o povo, ao perceber que o templo teria que ser menos majestoso, menorzinho, né? Ficou muito triste, muito magoado. Então, nesse período, surgiu o segundo profeta de hoje, que foi o profeta Zacarias. Deus deu ao profeta Zacarias muitas visões que falavam sobre o destino de Israel, o que aconteceria com a cidade, né, ali de Jerusalém, com o povo de Deus, ainda que o templo que fosse reconstruído fosse tão pequeno. Deus estaria com o seu povo. Jerusalém voltaria a ter aquela glória, né? Voltaria a ser uma nação forte. O povo deveria se dedicar às coisas do Senhor e ficarem alegres. Deus estava com eles. Deus então dá muitas visões ao profeta Zacarias. E essas visões demonstravam então ao profeta e ao povo de Deus que os planos do nosso Deus, que os planos do nosso Senhor são muito maiores do que os nossos. Ainda que o templo fosse menor, o nosso Deus restauraria muitas outras coisas no meio do seu povo. Deus estava trabalhando no coração do seu povo. Deus estava mais preocupado com a fidelidade do seu povo do que com o tamanho do templo que seria reconstruído. Deus amava o seu povo e Deus abençoaria o seu povo. E isso era o mais importante. Eles deviam confiar que os planos de Deus são muito melhores do que qualquer plano que a gente possa ter. Muitas dessas visões que o profeta Zacarias teve falavam inclusive sobre o julgamento de nações que eram inimigas do povo de Deus. Muitos exércitos, muitos povos que eram contra o povo de Deus e que idolatravam outros deuses seriam destruídos. Deus traria então força novamente ao seu povo. E algumas visões do profeta Zacarias também falavam sobre a vinda do Messias. Vocês se lembram de quem é o Messias? O nosso Senhor Jesus. No Antigo Testamento ele era conhecido como Messias, não é? O prometido de Deus.
Então o profeta também trazia palavras ao povo de consolo, não é? E também de esperança. Eles não deviam ficar preocupados com o tamanho do templo. Havia uma glória muito maior guardada para aqueles que amassem a Deus de todo o coração. Eles deviam seguir uma vida santa, deviam ser obedientes, terem os seus caminhos sempre retos, obedecendo o Senhor, e eles seriam abençoados. E haverá um dia em que todo o povo de Deus, desde o comecinho da história, até aquelas pessoas que ainda vão nascer, crescer e servir ao Senhor, em que todo esse povo, que toda essa congregação estará junto com o seu Salvador lá nos céus. Então, o profeta Zacarias estava aqui dizendo a eles, olha, não se preocupem, os planos de Deus são muito maiores e melhores. Não se preocupem, o Messias virá. Muito tempo se passou, muitos anos se passaram, e cerca de 100 anos depois que o templo havia sido reconstruído, que esse segundo templo havia sido construído, o templo estava pronto. Só que o que começou a acontecer, crianças? O povo começou a não dar muita importância para o templo de Deus. Eles já não davam as melhores ofertas, eles já não ofereciam os melhores animais nos sacrifícios. O povo de Deus não estava servindo ao Senhor como eles deveriam. O povo de Deus não estava servindo ao Senhor como o próprio Senhor havia ordenado, e eles certamente seriam julgados por isso. Então, Deus levanta o profeta Malaquias, e o profeta Malaquias é o autor do último livro do Antigo Testamento. O profeta Malaquias vai então sacudir a poeira ali e vai exortar ao povo que eles devem amar a Deus de todo o coração e dar o seu melhor para o Senhor. Eles não deveriam ser preguiçosos, não deveriam deixar as coisas de Deus para trás ou em segundo lugar. Eles precisavam ser fiéis, obedecer ao Senhor e cumprir tudo aquilo que eles sabiam que eles tinham que cumprir. Quando eles tivessem que entregar um animal, né, ali para oferecer como sacrifício, porque esses sacrifícios eram necessários no Antigo Testamento, eles deveriam sempre dar o melhor animal. Os sacerdotes que ficavam no templo e que deveriam ensinar ao povo não deveriam ser preguiçosos. Eles deveriam se dedicar e exortar ao povo. O profeta Malaquias, então, é levantado por Deus para abrir os olhos do povo para o que eles estavam fazendo. Ora, eles ficaram um bom tempo sem o templo, e agora que o templo havia sido reconstruído, eles não iam ao templo, não ofereciam os animais para o sacrifício. Ora, que bagunça essa que estava acontecendo, não é mesmo? Mas Deus não permitiria que o seu povo continuasse dessa maneira. Deus está sempre cuidando do seu povo. Deus é o grande autor da história. Ele está no controle de todas as coisas. Ele levantou aqui o profeta Malaquias para corrigir o seu povo, para trazer o seu povo de volta. Sejam fiéis, estejam na casa do Senhor, tragam as suas ofertas, tragam os melhores animais para o sacrifício. Não sejam preguiçosos, não sejam mesquinhos. O dia do Senhor virá, o grande dia do grande julgamento virá, e Deus julgará todas as nossas obras. Por isso, devemos sempre dar o nosso melhor ao nosso Deus. Crianças, vejam só que lições maravilhosas que nós podemos aprender com cada um desses livros. Que bom que o nosso Deus levantou cada um desses profetas. Que bom que nós temos agora na nossa Bíblia todas essas histórias relatadas. Que bom que hoje nós temos uma igreja onde nós podemos aprender sobre a palavra de Deus. Que nós possamos então ser fiéis e obedientes ao nosso Deus. Vamos fazer então uma oração para finalizar a nossa aula? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por tudo que nós aprendemos através desses livros do Antigo Testamento. Senhor, que nós possamos aprender com a história de Israel a sermos sempre firmes e fiéis ao Senhor, pois sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor nos abençoará. Concede, Senhor, a nós um coração obediente, que nós possamos te amar acima de todas as coisas. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Crianças,
muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa aula. Espero que tenha abençoado a vidinha de cada um de vocês. Então, eu espero vocês aqui de novo no domingo que vem para a nossa próxima aula. Combinado? Posso contar com vocês? Eu vou ficar aqui esperando, hein? Então, até semana que vem. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Tenham um ótimo dia e até semana que vem.